Minha opinião é uma medida que visa somente atender aos interesses financeiros, econômicos dos próprios Estados Unidos, na medida em que a história demonstra o que significa esse tipo de medida. Porque o Brasil não foi o primeiro país a ter organizações internas classificadas como terroristas pelos Estados Unidos. Isso já aconteceu no Afeganistão, isso já aconteceu no Iraque, isso já aconteceu na Venezuela e em outros países que, coincidentemente, são países altamente fortes, né, em produção de petróleo. O próprio Brasil, esse ano, por meio da Petrobras, se tornou o segundo maior produtor de petróleo das Américas, né, só está atrás dos Estados Unidos. A Petrobras ultrapassou todas as outras produtoras de petróleo do mundo em lucro este ano. E, coincidentemente, no ano em que a Petrobras atinge todos esses índices positivos de produção e de lucro, os Estados Unidos tomam essa medida. Nada é coincidência, né? O próprio golpe contra a presidente Dilma, que aconteceu alguns anos atrás, foi um caminho pavimentado pelos Estados Unidos para que, logo após o golpe, o pré-sal em seus campos de exploração fossem privatizados para empresas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Antes disso, os royalties do pré-sal, por meio de projetos de lei aprovado pelo Partido dos Trabalhadores, iam para a saúde e educação brasileiras. Após o golpe contra Dilma, todos os campos de exploração foram privatizados e esse dinheiro deixou de ir para a saúde e educação. Então, o Brasil ele não é um país isolado do mundo, ele está interconectado com os interesses de outros países, de outras nações estrangeiras. E quando os Estados Unidos interferem na nossa soberania, na nossa política interna por meio dessa medida, a intenção não é ajudar o Brasil, não é combater a criminalidade, mas sim utilizar isso como pretexto para interferir nos nossos bancos, interferir no Pix. Olha aí a outra coincidência. 2 dias depois que CV e PCC foram classificados pelos Estados Unidos como organizações terroristas, os Estados Unidos aprovaram medidas que interferem em nossa economia e citaram o Pix como uma manobra desleal do governo brasileiro contra as empresas americanas. Nada disso está desligado uma coisa da outra. A gente vai O já pano tratar. de fundo, verdadeiramente, dessa medida não é o combate à criminalidade. Até porque os Estados Unidos, todo mundo já deve ter visto na internet, os vídeos daquelas pessoas perambulando como zumbis pelas ruas dos Estados Unidos, viciadas em opioides. Os Estados Unidos não conseguem combater o problema do tráfico ilícito de drogas nem do país deles, quanto mais do país dos outros. E se um país pode interferir em outro dessa forma, o Brasil tem razões de sobra para interferir nas questões dos Estados Unidos internos. Porque a maior parte dos fuzis que chegam na mão do traficante, do CV e do PCC aqui dos Estados Unidos, do Brasil, vem dos Estados Unidos. Então, por que não o Brasil tomar medidas contra os Estados Unidos? Percebo, então, que a questão que está por trás de tudo isso, na verdade, não é uma iniciativa que visa cooperar com o combate à criminalidade. Até porque a classificação de CV e PCC pelos Estados Unidos como organizações terroristas impede qualquer cooperação entre Brasil e Estados Unidos como acontecia antes. Não há mais compartilhamento de informações, as investigações passam a ser extremamente sigilosas nos Estados Unidos, eles já não tratam o Brasil como um aliado na cooperação, mas como um inimigo a ser combatido, e o combate ao crime fica prejudicado, porque os países que antes caminhavam juntos para combater essas organizações, agora vão ter que caminhar separados e não podem mais compartilhar informações. Então percebo que não é verdade, de fato, isso. Os Estados Unidos quer ajudar o Brasil. Hoje mesmo eu li lá, o Afeganistão está com mais de 6 milhões de pessoas tentando vencer o problema da inanição, a fome. Isso é o que os Estados Unidos deixou com essa onda de combate ao terrorismo lá no Afeganistão. É um cenário de terra arrasada, de pessoas em situação deplorável. Né? Na Venezuela, ele classificou lá o Trem de Aragua como organização criminosa e, semanas depois, foi lá, invadiu a Venezuela, levou o Maduro embora e pronto. Acabou, então, o tráfico na Venezuela, porque não se viu mais operação nenhuma dos Estados Unidos de combate à criminalidade na Venezuela. A intenção era o combate à criminalidade. A criminalidade no país se extinguiu com o sequestro do presidente. Então, porque classificou como terrorista, sequestrou o presidente, acabou. Não se viu mais operação dos Estados Unidos na região. Não é? Perfeito. Então a intenção não era o combate à criminalidade, mas sim retirar um presidente de lá. Doutor, falar um pouco sobre o peso nas costas do setor privado. A gente sabe que essa medida que os Estados Unidos pretende adotar, ela pretende que o Brasil endureça o controle e o cuidado sobre as organizações criminosas, e isso passa
pelas empresas privadas, na medida em que, se elas não atender a essa classificação e não tiver o cuidado de tomar conta dessa questão, vou usar um exemplo aqui, uma transportadora, muitas vezes ela pode, sem querer, sem saber, transportar uma droga dentro de um caminhão, né? Ela chega ali na mercadoria, não rasga todas as caixas e lá ela, sem saber, está fazendo essa questão desse transporte. E um efeito dessa medida que os Estados Unidos pode fazer é aplicar uma sanção nessa empresa, congelar ativos, né? Uma ordem lá de cima, de outro estado, de outro país, aqui no nosso país. A pergunta e o eixo que eu quero tratar com o senhor é que o senhor acha que isso não impõe um ônus excessivo para as empresas, para o setor privado, seja para banco, seja para transportadora, de ter que atender essa imposição, essa determinação, essa decisão dos Estados Unidos? O que o senhor acha na sua visão? Sem dúvida. Não é só o poder público que é prejudicado, é sobretudo o setor privado que vai sofrer consequências dessas medidas. É claro que as empresas brasileiras elas já têm a preocupação de alguma forma, não cooperar com a criminalidade. Embora nós saibamos também que a criminalidade se apropriou de vários setores de produtividade econômica no Brasil para pluralizar as suas fontes de custeio. Não é? Hoje, as organizações criminosas elas já não sobrevivem tão somente do lucro extraído do tráfico de drogas. Mas elas atuam em postos de gasolina, elas atuam aqui na Amazônia com a extração ilegal de madeira, com a extração ilegal do ouro, que é algo que demanda demais a nossa atenção também, porque durante a pandemia, o governo federal que estava à frente do Brasil durante a pandemia tratou de aproveitar que as pessoas estavam com foco na pandemia para passar a boiada, como nós lembramos daquela reunião ministerial, desregulamentar toda a área ambiental, facilitando a vida de quem queria atuar ilegalmente aqui na Amazônia. Quem ganhou mais com isso foram as facções criminosas, que já pluralizando as suas fontes de custeio, de manutenção dessa estrutura criminosa, se aproveitaram da fragilidade que o IBAMA passou a enfrentar com precariedade de servidores, precariedade na manutenção de equipamentos de fiscalização e desregulamentação por meio de decretos e atos normativos do governo federal, para avançar ainda mais na extração ilegal de ouro e madeira na Amazônia. Então, hoje, o crime está se apropriando de diversas frentes. A gente vai na Faria Lima, né? Faria Lima, que sempre conhecido como o centro de produção econômica de São Paulo, foi alvo da maior operação até hoje desenvolvida pela Polícia Federal contra as facções criminosas. Então, olha só como hoje, é claro que todo mundo já comentava isso, né? Não é nenhuma novidade, que hoje as facções, elas infelizmente dominam as áreas, os bolsões de pobreza, sobretudo as favelas, onde o Estado não se faz presente, mas elas principalmente ganham mais dinheiro nos setores produtivos, por meio da lavagem de dinheiro, usando mercados com aparência de legalidade para esconder mercados ilegais. Cooperar com o combate a isso que está acontecendo no Brasil seria ótimo, seria maravilhoso. Mas a intenção não é essa, não é? E aí, de fato, isso abre margem para que as empresas privadas do Brasil sofram consequências não esperadas e muitas vezes sem ter tido culpa nenhuma, como você citou, sem ter nenhum tipo de dolo ou mesmo de negligência no manuseio de uma mercadoria e sofrer consequências que não eram desejadas, né?